Seja muito bem-vindo ao nosso episódio do Te Acolher Brasil. Eu sou a Luana Eloá, fundadora do movimento, e hoje o programa é especial para falar de rede de apoio. Mas antes de eu apresentar a nossa convidada, eu não posso deixar de agradecer à Prefeitura de Rio Grande da Serra, que estará realizando conosco a nossa primeira caminhada pela inclusão, no dia 3 de dezembro. Para você saber mais informações, é só acompanhar um pouquinho das nossas redes sociais. Procura lá Te Acolher Brasil no Instagram ou luaneloa.sbc. Além disso, no próximo dia 5 de novembro, nós teremos um dia especial, uma manhã especial, que está sendo promovida com a Regiane Tavares e também com o pessoal da Piobilitar, uma manhã para falar sobre depressão. Sim, nós precisamos nos cuidar. Esse mês de novembro vai ser um mês especial, porque nós estamos preocupados com a família atípica. Aqui o Te Acolher, a família vai sempre vir em primeiro lugar. E a nossa convidada de hoje tem tudo a ver. Bom, ela vai começar o mês falando sobre rede de apoio, falando sobre a família atípica. Ela é especialista na área. Eu vou ler o currículo dela, gente, porque o currículo é gigante. Mas só para você ter uma ideia, ela é psicóloga clínica, pós-graduada em terapia cognitiva comportamental, terapia familiar e psicologia perinatal. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Especializando em neuropsicologia e certificada internacionalmente em educação parental em disciplina positiva. Atua como psicóloga clínica com apoio materno e orientação parental. A nossa amiga, que já é minha amiga, a doutora Renata Melato, seja muito bem-vinda. Obrigada, queria agradecer o convite mais uma vez, uma honra estar aqui e tem bastante assunto aí pela frente. Tem muita coisa, mas Rê, eu vou falar Rê toda hora, não vai ter jeito. Fique em paz, fica tranquila. Assim, você pra gente já faz parte do Te Acolher, já te adotei. Até que só pro pessoal entender, eu conheci a Renata através da Sara, nossa querida Sara. Um beijo, Sara. Já tô com saudade da Sara. A Sara pra gente é Te Acolher, nossa, né? Eu conheci a Renata através da Sara, na clínica chamada INVE, em Santo André. Isso. E a Renata desenvolve um trabalho belíssimo, encantador. É um trabalho de rede de apoio com as mães que estão lá na clínica guardando seus filhos. E é um trabalho que me chamou muita atenção. Eu fui convidada a participar de uma quinta-feira para falar um pouquinho da minha experiência. Só chorei, né? Eu mais chorei e fui acolhida, mas foi um momento maravilhoso. E desde então a Renata caminha conosco. É um prazer tê-la aqui. Prazer todo meu. Rê, a gente tem o nosso carro-chefe. A gente fala que nossa bandeira é por nós, para nós, ninguém solta a mão. Para a gente não soltar a mão, eu queria saber quem é a Renata. A doutora Renata eu conheço, mas quem é a Renata? Renata é mãe, é apaixonada pelo que faz, tem uma história dentro da psicologia que já passou por várias áreas e que me encontrei nessa. Me encontrei nessa no atendimento de famílias, não somente mães. Atendo muitos pais também, atendo avós, atendo tias, irmãos. Então, hoje eu me vejo como apaixonada pelo que eu faço, viciada em estudar. Meu marido até brinca que quando terminar uma pós não vai fazer outra, mas eu não consigo, porque é muito dinâmico quando a gente fala de psicologia, quando a gente fala de atendimento familiar. Tudo muda muito, tudo muda o tempo todo, as evidências científicas mudam o tempo todo, a gente tem que se atualizar. Então, resumidamente, é isso. Eu sou mãe de uma menininha de 3 anos, sou cunhada de uma moça também, neuroatípica. Legal. Então, tenho essa vivência na família também há 10 anos, que é o tempo que eu tenho com meu marido, né? Então, ela foi também um start, assim, pra... Sério? Sim. Para começar a me aprofundar um pouco mais no assunto. Hoje ela é uma moça, né? Tem 21 anos, já não é mais uma criança. Mas quando eu a conheci, ela era, né? E aí você pega toda essa experiência, porque a gente fala, é uma coisa a experiência familiar dentro de casa e a parental, que são os parentes. Totalmente. É uma experiência diferente. E eu acho importante essa vivência, esse trabalho em conjunto, né? Os parentes estarem ali em conjunto com a família, para todos participarem com uma qualidade de vida para aquela criança, para aquele adolescente. Exato. A Nenê tá com quantos anos? 3 anos. Qual o nome? Larissa. A Larissa, É. Larissa. Um beijo, Minha Larissa, pra princesinha. você. Um beijo. O marido não é psicólogo. Não, o marido é da área de tecnologia, nada a ver. Nossa, um gosta de máquinas, outro de humanos. É A isso. gente brinca. Opostos. E de onde surgiu esse interesse pela psicologia?
Olha, a psicologia surgiu de uma habilidade que eu acredito que sempre foi minha. No meio das amigas, eu era sempre aquela que ouvia os problemas, que aconselhava. E embora a psicologia não tenha sido a minha primeira opção, por falta de recursos na época, sempre foi um desejo guardadinho na caixinha, né? E quando fui para psicologia, a gente fica perdido, né? Para onde eu vou? O leque ele é gigantesco, o que eu vou fazer? Então é o que eu falei, passei por várias áreas até chegar aqui onde eu tô, mas eu não escolhi a psicologia, foi a psicologia que me escolheu porque é algo que já estava em mim. E gratidão a Deus por isso, porque a Rê é muito Sim. especial. Mas tu não faz psicologia, Rê, vai muito pra psiccanálise. Não. Não é? Não! Porque assim, antes de eu ter o Lu, Antigamente sim. só existia pra mim psicanálise. É. Ah, psicólogo, psicanálise. A gente pensa naquele divã Isso. que eu vou deitar. Tem uma charge, um meme, né? Não, charge, tô ficando velha, né? É um meme que tem uma mãe de um autista deitada no divã e o psicólogo não pode falar, não, marquei a consulta para ter meus 40 minutos de descanso. Sim. E a gente pensa muito nisso. E quando você tá lá na psicologia, com o universo do Lu, entendi que é diferente. Então, mas não é a principal abordagem hoje? Principal eu não diria, mas é a mais clássica, é a mais conhecida, tanto que se você vai estudar psicologia em qualquer lugar, a primeira informação que você vai receber é a história de Freud, da psicanálise e daí pra frente. Hoje a gente já vive uma época da psicologia mais contemporânea. Freud ainda tá ali, os psicanalistas estão firmes e fortes, mas várias outras escolas já surgiram. Para você ter uma ideia, a abordagem que eu sigo, que é a TCC, a Terapia Cognitivo-Comportamental, o seu principal teórico, ele faleceu no ano passado. Sério? Sim. Então é algo bem mais contemporâneo, é algo que veio com uma pegada de atender mais a necessidade das gerações mais atuais, né? Não desmerecendo a psicanálise de forma alguma, tem público para todas as abordagens. Mas o jovem, ele já não quer essa coisa do divã, de falar à vontade. Ele quer algo que proponha a ser mais rápido, mais prático. Não rápido no tempo, né? Mas aquela troca. Acho que é dinâmico, né? Exatamente, mais dinâmico. De levar uma tarefinha para casa, né? A TCC tem muito essa abordagem de levar uma reflexão durante a semana, considerando uma terapia semanal, né? Então, Nossa, que diferente. Existem dezenas de abordagens. E é legal que no TCC, eu sou fã de terapia, né? E acho que não caminho mais, não tenho uma dependência do meu terapeuta, mas vira e mexe, eu tô voltando pra terapia para alguma questão. E eu tive uma terapeuta uma época, de uma clínica até chamada Psicofono, em São Bernardo do Campo. Eu trabalhei lá. Na Psicofono? Da Rejane? Na a Fono? Psicoclinic. Ah, é de cima. Psicofono Clinic. Eu fiquei na Psicofono mesmo, que é certo. de baixo. Ah, tá. Que é da Rejane. Olha que mundo pequeno. E lá eu passei com a mãe dela. Eu esqueci o nome, como sempre. Eu sempre esqueço os nomes. Mas eu passei com ela e ela falava assim, não, Luana, é a questão... O que passou, passou. O que nós podemos fazer hoje para contribuir com isso? Então, a gente sai daquela prisão do passado, do porquê, né? E a gente vai tratar o hoje, como que a gente vai poder solucionar. Sim, e é uma fala muito comum de quem acaba de chegar na terapia. Eu passei por tanta coisa ruim, a terapia não vai apagar o que aconteceu, não vai mesmo. Sim. E ainda bem, né? A gente tem a nossa história, coisas boas, coisas ruins, e nada faz apagar a nossa história, não tem como. Infelizmente, né, para muitos casos. Mas a terapia, ela tem o papel de te ajudar a ressignificar. Como lidar com essas coisas que te causaram algum trauma, que te causaram dificuldades, limitações e segurança, né? Então, a ressignificação nada mais é do que você aprender a lidar com aquilo de uma outra forma, quando a forma que você lida atualmente não está te trazendo benefícios. E isso é tudo a ver conosco da comunidade de TEA, né? Porque quando eu recebi o diagnóstico do Lu, por aquilo, eu tinha suspeita, estava lutando para o diagnóstico. Veio o diagnóstico, veio um boom de frustração, de culpa, de sentimento de aonde eu errei. E quando eu fui buscar a terapia, um dos motivos foi a questão do diagnóstico, foi muito legal porque eu falei assim, não, mas não é o porquê. Não existe uma condenação. Exato. Mas assim, como que a gente vai lidar então com essa situação? Isso. Então esse é o papel. Exato. Não só para isso, mas como para qualquer outra coisa que te leve até a terapia, é aprender a lidar,
né, voltar para o passado ainda não tem como, né? Quem sabe um dia. Mas a terapia é para te ajudar no hoje para frente, daqui em diante. E a mãe, você lida com muitas mães atípicas. Sim, Teu dia a dia é bastante. formado de mães atípicas. Uhum. Ou você atende também mães Mães em geral, na Mães verdade, só. famílias. Tá. Hoje no consultório, na clínica, o meu foco é mães. Tá. Trabalho com mães e na INVE, em especial, que é a clínica onde eu trabalho, lá 100% famílias atípicas. E lá, quando a mãe chega na sua sala, bom, primeiro que para chegar na sua sala já é um processo. A mãe tem que aceitar participar. Tem e nem todas querem, tá? Elas não querem ou você acha que é medo? Sim, é medo. Cada uma tem os seus motivos, mas tem mães que não querem por já terem tido uma experiência ruim com outros profissionais, outras porque sabem que não estão prontas para falar sobre os assuntos que vão ser abordados ali, outras porque colocam sempre outras demandas em primeiro lugar, Filho. como trabalho, outros filhos, N coisas, né? Mas a gente vai conquistando algumas delas aos poucos e tem aquelas que realmente não querem e tá tudo bem também. Tudo tem que ser no seu tempo, algo que seja forçado também não vai trazer benefícios, né? Mas uma coisa que a gente percebe é que aquela mãe que em algum momento não aceitou participar, obrigada pelo convite, mas não quero, quando ela percebe o processo da outra, ela acaba se interessando e acaba vindo. Isso acontece. Porque não dá pro meu filho ficar bem se eu não estou bem. Eu já Exatamente. aprendi isso, eu já entendi isso. Exatamente. Então, se eu tiver que parar, às vezes o Luan tem uma atividade. E se aquele dia eu não estou bem, eu vou primeiro estar bem para continuar com ele. Sim, porque qualquer criança, seja atípica ou típica, não importa. Qualquer criança demanda dos pais, da mãe, do cuidador, enfim, demanda demais emocionalmente. Se você não tá legal, se você não tá num dia onde você vai conseguir ser tolerante ao erro, que você vai conseguir ter paciência com o aprendizado ali que talvez não ocorra da forma como você criou as expectativas, né? Você não vai ajudar. Exatamente, É, exatamente. Eu fiz uma então, barreira, né? Isso. Na verdade, eu brinco, quando eu vou dar palestra nas escolas e na igreja, eu falo muito isso. Eu falo assim, a gente tá falando sobre a questão de como a população, ela reage com o autista. Então eu brinco com eles, que aquela mulher que tá vendo lá a criança com uma estereotipia, ela fala, para menino, cadê a mãe desse menino? É. Mas muitas vezes somos nós que estamos fazendo isso, né? Somos nós que estamos precisando de uma atenção e a gente já não tem mais paciência. Exatamente. E fora que viver com as crises dos filhos é muito difícil. E quando a gente fala sobre acolhimento, para muita gente parece que acolher é pegar no colo e vai ficar Nana, tudo bem. neném. E não é isso, né? Acolher é realmente entender, lidar e se adaptar à necessidade do outro, sem que o outro precise mudar para se adaptar a você, né? Isso é acolhimento, fazer com que o outro se sinta parte daquele meio, seja do lar, da escola, do trabalho. Isso é acolhimento. E não dá para acolher o autista e não acolher a família. Não dá. Não é uma peça solta. É. E aí, quando a gente fala quando surgiu Te Acolher, o objetivo era acolher a família. E o pessoal assim, você vai conseguir tratamento? Eu falei, não, a gente até pode fazer parceria, mas e a mãe, você tá bem? E a gente percebe que existe um mecanismo dentro do Te Acolher que é muito legal. As mães, hoje eu acolho, amanhã sou eu acolhida. Sim, é uma troca, né? Tem que ter essa troca. E essa troca nos fortalece. Mas muitas eu falo, gente, tá na hora da terapia. Porque assim, só o acolhimento de experiência não é o que você precisa. Hoje você vai precisar de um profissional qualificado, que também tem que ter esse cuidado, mas que vai conseguir te ajudar a lidar com essas situações. Tem muitas mães com depressão que você atende? Muitas, principalmente depressão, ansiedade e síndrome do pânico. São os três diagnósticos mais comuns que eu encontro ali no dia a dia. Nossa. A grande maioria descobre isso durante esse processo dos grupos parentais. A maioria nem imagina que tenha algum diagnóstico não, né? Algum transtorno não diagnosticado. E acaba descobrindo e acaba muitas vezes buscando tratamento. E olha só, né? Nem é uma terapia individual, a gente está falando de uma terapia em grupo. E mesmo assim a gente consegue perceber, a gente consegue identificar quando tem alguma demanda ali que é mais preocupante. A gente traz essa família para um acolhimento individual, tira do grupo. Vamos fazer um bate-papo que seja, né?
para a gente identificar o que está acontecendo, encaminhar para um profissional que possa te acolher, né? Outros familiares que são encaminhados muitas vezes para uma avaliação neuropsicológica. Uau! Até porque desconfiam, falam, olha, tudo que meu filho tem eu tinha também quando eu era criança. Será que eu sou autista? Vamos descobrir, né? Vamos pra avaliação. E muitos acabam descobrindo que sim. Mas muitos fogem dessa avaliação. Muitos. Eu fugi muito tempo. Por medo e por falta de tempo. E não é nem tempo mesmo, assim. Eu não tenho tempo livre na minha semana. Falta de disponibilidade, de energia. A energia que eu tenho, eu vou usar para meu filho. Sim. Né? Porque o filho vem em primeiro lugar. Sim, muitos pais se anulam. E assim, filho precisa de pai e mãe. Na minha concepção, Luana, filho precisa do pai e da mãe. Se eu me anulo, ele não vai ter a mãe. Ele vai ter uma cuidadora. Sim. E aí não é legal. E aí vai ficar faltando aquela partezinha. Então, assim, a gente tem que se cuidar. Mas muita gente... Eu fugi muito tempo. Assim, o Ju... Meus terapeutas, você viu que a gente tudo adota, né? O Juliano, ele fala algumas coisas na minha avaliação neuropsicológica que eu falo assim... Uau! Se eu tivesse, acho que talvez eu lá atrás indo para esse caminho, eu teria facilitado a vida do Luan tanto. E quando você pensa até, imagino que na sua infância, adolescência, se eu soubesse que eu funcionava dessa forma, eu não teria dado tanto soco na ponta da faca. O Wallace foi o autista que veio aqui conosco no programa passado e foi maravilhoso. O Wallace Lira, um abraço para ti. E ele trouxe muito essa questão. O diagnóstico dele foi um diagnóstico aos 22 anos de idade. Então, foi tardio. Uhum. E aí, o que acontece? Às vezes a gente até procura o neuropsiquiatra, mas pra que você quer um diagnóstico? Não vai mudar em nada. Escuto muito isso. Muda. Então, vale a pena ir atrás do diagnóstico? Sem dúvida. Se a gente for pensar na quantidade de diagnósticos tardios que a gente está tendo hoje, e na maioria das vezes essa pessoa tem uma depressão ou uma ansiedade atrelada, porque essa pessoa está o tempo todo tentando se encaixar, desenvolver habilidades ali que são limitações. Quando você entende que é uma limitação, que não é uma preguiça, que não é uma questão é mal criado ou não sabe se comportar, né? É cada absurdo que eu já vi nessa vida que você ficaria chocada. Então, quando você entende, eu funciono assim, esses são meus potenciais e essas são minhas limitações. Eu me aceito e eu passo a viver de uma forma muito mais leve. Eu tenho uma série de dificuldade. Todo programa vira terapia da Luana, né? Mas eu tenho uma série de dificuldade, assim, em eventos. Então, toda vez que a gente tem evento de te acolher, depois do evento, eu pareço um pang que correu e caiu duro depois com falta de ar. E você já sabe que você funciona assim. Então eu tenho certeza que você não vai marcar um evento seguido do outro. Mas antes eu fazia. Você sofria, né? Eu marcava um monte de coisa. E assim, eu chegava destruída. E detalhe, no segundo evento, terceiro evento, às vezes eu marcava 2, 3 eventos no dia. No segundo, terceiro evento, eu já não lembrava de nada que tinham me falado, porque eu já perdi a memória recente ali, já não gravava, não armazenava nada. E a sensação que eu tinha, que eu tinha batido os cotovelos, meu tornozelo dói, eu sinto o corpo pesado. Exausta. Eu não quero falar com ninguém. E é legal, porque eu já ensinei pro Luan que eu tenho essa questão da ressaca social. Então assim, Lu, tem evento hoje? Como que a mamãe fica depois? Então, assim, a mamãe não adianta tentar conversar com a mãe, que a mãe não vai conseguir prestar atenção. Agora, imagina se você não soubesse disso. Nossa, e aí fica o martírio, porque você impotente, eu não tenho energia, eu não tenho competência pra fazer. Exato. Existe algo de errado comigo? Não, é o meu jeito de ser. Exato. Isso tornaria a sua relação mais difícil com as pessoas do teu trabalho, da tua família. Então, hoje você se conhece, a importância de se conhecer. Seria maravilhoso que todo ser humano pudesse passar por um processo de avaliação neuropsicológica, porque todo mundo funciona diferente. E é engraçado que eu conheço muitas famílias dentro de Te Acolher que nem sabia que essa avaliação existia. A maioria das pessoas não sabem, infelizmente, muitos médicos nem cogitam. Existe uma conduta, né? Pediatra, neuropediatra, no máximo ali um psiquiatra. Aí manda para terapia. Quando manda para terapia, se já existe essa avaliação neuropsicológica pronta, o trabalho ele vai ser totalmente em cima das limitações e potenciais daquela criança, né? Então, olha a importância desse trabalho. Deveria estar nesse esqueminha, né? Entre pediatra, neuro, psiquiatra. Deveria ser ali o próximo passo. Eu explico assim, vê se eu não estou errada.
se machucou o joelho. Então, você vai procurar o ortopedista. Uhum. Ele vai fazer um exame, um raio-x, vai pedir fazer uma tomo, os exames. E esses exames são encaminhados para o cirurgião. E aí, o cirurgião vai te mandar para uma fisioterapia, para alguma coisa. Mas ele está indo com base em exames. Na saúde mental é a mesma coisa. Só que não dá para você fazer exame. Mas a avaliação neuropsicológica, ela é a forma de você identificar tudo, cada um no seu devido lugar. Isso. Só que o que acontece na prática hoje é que essas crianças chegam muitas vezes com o profissional às cegas. Então, o profissional chega e ele vai primeiro descobrir quais são as potenciais limitações. Imagina só se isso já chegasse pronto, Nossa, economizaria tanta terapia. Demais. Você vê, você que tá em casa, que tem a possibilidade, os convênios não vão gostar de mim, mas procura o seu neuropediatra, procura o neuro e fala assim, eu quero fazer uma avaliação neuropsicológica, porque os convênios têm que conceder sim, você tem convênio médico. Faz essa avaliação neuropsicológica, eles vão te encaminhar. Luana, não tem o convênio. Bom, se você não tiver convênio, o Te Acolher Brasil tem consulta social, tem parceria em vários lugares para realizar essa consulta social e essa avaliação neuropsicológica. A gente precisa, sim, nos conhecer. E é engraçado, eu cobro muito da mãe procurar pro autista. Mas os pais deveriam fazer. Sim, é uma demanda que surgiu, inclusive, recentemente. Eu iniciei a especialização em neuropsicologia exatamente por isso. Ao perceber que era uma demanda grande dos pais. É uma avaliação que não é acessível financeiramente e os convênios não costumam liberar tão facilmente. Vai pra liminar só. Liminar, exatamente. Então, é algo que não é acessível. Então, se eu tenho uma suspeita de um diagnóstico e o meu filho também, quem que eu priorizo? O do filho. E os pais acabam se negligenciando. Claro, se eu tivesse nesse papel e não tivesse condição, eu faria o mesmo. Sim. Né? Mas é o que acontece, os pais acabam se negligenciando e muitas vezes perdendo a oportunidade de ter esse autoconhecimento, de conhecer seus potenciais, suas limitações, tudo que a gente estava falando agora. E eu vi mudando um pouquinho de assunto, mas ainda dentro de família, que você é especialista em psicologia perinatal. Me explica isso. Psicologia da gestação, parto puerpério, que é aquele periodinho pós-parto que a mulher, ela não se reconhece, né? Você é mãe. Não sei como foi o teu puerpério, mas terrível. Na maioria das vezes é terrível. Terrível. A gente não se reconhece, a gente tá numa rotina nova, a gente já não dorme, a gente não se alimenta. Tem um serzinho ali dependendo da gente o tempo todo. E sem falar todas as mudanças hormonais, né? E os processos psicológicos que acontecem nesse período de transformação, de dificuldades, de desafios, muitas vezes não são... A mulher, ela não passa por isso de uma forma muito tranquila, na maioria das vezes, né? Então, aí a gente vai falando depois de depressão pós-parto, baby blues, que é uma amostra grátis da depressão pós-parto. Ah, é? É algo que muitas mulheres passam sem saber. Aquele primeiro mês de choradeira, de tristeza. Eu era assim. Por que eu tô chorando se o meu maior motivo pra estar feliz tá aqui no meu colo? Aí você olha pra aquele bebezinho e você se sente triste. Eu falava, eu quero voltar, quero colocar ele de novo na barriga. Eu não vou conseguir cuidar. Eu não nasci pra isso. É o fenômeno pós-parto. E a psicologia perinatal, ela vem com esse olhar da gestante, da parturiente e da puérpera. Nossa, muito legal. Muito legal. É uma área apaixonante também. E é uma área nova, não? Relativamente. São poucas as especializações que você encontra nessa área, mas já está ganhando espaço. Sabe o que muita gente fala lá do Grupo Te Acolher? Fala assim, poxa, a gente é mãe, né? Então, a gente faz aquele curso de maternidade, a gente faz um monte de coisa. Mas, assim, ninguém prepara a gente para neurodiversidade. Não. Então, assim, não tem nenhuma direção. Então, por exemplo, meu filho teve um comportamento... não é comportamento reprovador, um comportamento inapropriado. A escola me chama. Mas aquela pessoa nunca ouviu falar sobre neurodiversidade, ela vai achar 10 mil coisas. Vai dar a surra no filho, vai falar que o filho não tem educação. Não teria como nessa... Eu já tô criando coisas para todo mundo fazer. Mas, assim, precisaria criar uma política pública. Sem dúvida. Onde ali na maternidade, não é que a gente não quer tirar o sonho de ninguém. Mas a pessoa, ela soubesse as direções. Então, por exemplo, saiu da maternidade, vai tomar vacina. Eu já sei que tal dia eu vou tomar vacina. Isso. E ali, naquelas consultas com o pediatra, já começar a direcionar, né? A gente tem uma caderneta de vacinação que fala sobre desenvolvimento infantil. Eu vou conversar, eu nunca li.
Eu só fiquei sabendo porque uma mãe do Sim. Tia Colher falou, Luana, dá uma olhada lá, que lá tem as fases. Os marcos de desenvolvimento. Tem lá? Não, tem lá. Mas ninguém nos orienta, Não, né? não orienta. É uma informação que tá ali. Você busca se você precisar, mas você só vai buscar quando você tiver alguma suspeita e for orientada para isso, né? Exatamente, porque, gente, é muito difícil Na essa maioria fase. das vezes é uma informação que você já só vai ter acesso quando já tá atrasado para você, sabe? Essa informação ela já deveria ter chegado até você e não chegou, né? Por essa falta de uma política pública, de falar sobre o autismo, sobre qualquer outra condição de forma aberta, né? Não como um tabu, né? Então, realmente, quando a gente fala de inclusão, não é só naquele momento a criança que precisa ser incluída, a família que precisa ser incluída. A inclusão é falar abertamente, é trazer esse assunto para que quando a pessoa receba um diagnóstico, ela não fique com aquela sensação, autismo? Mas o que é isso? Acabou o futuro? Sim. Vai ser um dependente eterno? Ou a única referência que tenha seja de um personagem de novela, que é Vai o ser que eu Mion, escuto muito. Ou senão o Romeu Mion, que não é a nossa realidade. Eu escuto muito de uma novela de muitos anos atrás que tinha uma personagem autista, não me lembro o nome. Eu não lembro. Era uma personagem bem caricata, assim. Ela trazia um estereótipo de uma autista com bastante limitação, sem autonomia. Não me lembro direito. E muitas mães falam, quando recebi o diagnóstico de autismo, eu olhei pro meu filho e falei, não é igual a moça da novela. A gente faz comparativos, né? Isso, e quando a gente fala sobre qualquer outra limitação, deficiência física, intelectual, não importa. As pessoas, elas buscam essa referência porque a referência traz conforto. E quando a gente não fala sobre isso, cadê a referência? Não tem referência. Não tem. Então a gente precisa gerar referência. Exato. E aí na rede de apoio, Tia Colher pode entrar nisso, de buscar contribuir. Mas vamos cobrar a Fátima. Eu pego sempre no pé da Fátima, mas a Fátima que a gente tem um carinho muito grande. A Fátima, ela cuida aqui do CAPES, de São Bernardo do Campo, a diretora da saúde, nosso secretário da saúde também de São Bernardo do Campo e das demais cidades. O pessoal lá de Diadema, dar um abraço também para a Naldeci lá do CAPES de Diadema. A gente pode pensar nisso, uma forma de contribuir lá nas UBSs para que os pediatras já comecem a ter essa normalização na fala. Porque fica mais fácil a compreensão, pra gente não ficar perdido. E até a atualização dos profissionais da saúde também, né? Isso é grave. É gravíssimo. A gente tá quase numa questão de calamidade na área da saúde. Sim, hoje mesmo eu ouvi de uma mãe que chegou no médico e o médico falou, olha, o diagnóstico tá errado, não é autista. Por quê? Ué, mas ele tá me olhando no olho? Como pode, né? Mas você que olha no olho. Sim, como se todos os autistas fossem iguais, como se todos os autistas fossem trazer as mesmas características, né? E deveria estar claro para todo profissional da saúde que transtorno do espectro autista, olha, espectro, vai tanta o coisa. E do TEA. E olha que hoje eu fiquei um pouco nervosa, somatizei aí alguns comentários, eu criei o Pix do Tia Colher. Então, a gente montou lá algumas postagens. Dá uma olhada no nosso Instagram do Tia Colher Brasil, o Pix do Tia Colher. Então, assim, para cada comentário ofensivo, desrespeitador à comunidade TEA, você vai ter que fazer um Pix de R$100 para mim. Muito tá bem. Lá o Pix, pode ir lá e colocar esse Pix. Eu já ouvi barbaridades. A última que eu ouvi em relação ao Luan, falou assim, nossa, mas ele tirou nota baixa na escola, mas ele é autista. Hã? Não, autista é inteligente. Se ele não é inteligente, ele não é autista. Como se todo autista tivesse relacionado a altas habilidades e superdotação, né? Exatamente. Então, assim, vamos conscientizar e a gente tá aqui para isso, o podcast funciona para isso. E se você está gostando, aproveita, se inscreva no nosso canal, já compartilha nas suas redes sociais, corre, porque a gente tem muita informação ainda pela frente. Eu queria aproveitar e agradecer aos Maias Produções por esse belíssimo estúdio. Eu sou apaixonada por aqui. Eu acho que todo mundo que vem aqui se encanta com esse estúdio. É demais. É o melhor estúdio da região, assim, a qualidade de profissional, a qualidade de tudo, desde o equipamento, a recepção. A gente tem aqui um trabalho belíssimo e tudo isso é graças ao Rambo e à Beth. Obrigada de coração por ser apoiador do Tia Colher Brasil. E você que está assistindo também pode ser nosso apoiador. Venha patrocinar o nosso programa para que a gente consiga alcançar mais pessoas e ajudar mais a comunidade autista. Se você tiver interesse, é só entrar em contato aqui no nosso chat. Tem aqui no descritivo, tem todas as informações para você entrar em contato com o Tia Colher Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre esse grupo que você atende
hoje na INVE. Certo. As mães são mães atípicas. Sim, 100%. Elas te trazem algumas demandas. Uhum. Quais são as mais recorrentes? Transtornos ansiosos, transtornos depressivos. Inicialmente, quando chega uma família nova, aquele luto, que eu imagino que a grande maioria passe, o luto que eu digo, o luto das expectativas daquela criança que iria se desenvolver de determinada forma, né? E de repente o diagnóstico vem e destrói essa expectativa. Na maioria das vezes os pais têm uma dificuldade muito grande em se abrir. Então, é uma demanda das mães também ter que administrar os pais, ter que administrar emocionalmente esses pais. E essas mães, elas chegam muito sobrecarregadas emocionalmente. Elas chegam se anulando de vida social, se anulando de ter um hobby, uma diversão, uma válvula de escape, porque não dá tempo, porque todo o recurso foi direcionado para aquele tratamento, porque não tem uma rede de apoio para poder ir passear num parque sozinha no fim de semana. Então, a principal queixa realmente é essa. Hoje eu não sou mais a mulher, não sou mais a Renata. Hoje eu sou apenas a mãe da Larissa, né? No meu caso, A sim. gente se anula, né? Sim. A gente se anula. Mas, Exatamente. Rê, sabe o que acontece? Lá no Te Acolher, tem muitos pais que participam, né? Hoje eu fico conversando com um dos pais, então assim, eu não posso negar que há uma frequência de pais. Muito pequeno, mas ainda há. Sim. Mas vamos pegar um padrão da mãe, né? Uhum. Um padrão assim, não, o que é mais recorrente. Normalmente, a mãe cria sozinho a criança, Sim. porque o pai não participa da criação. Na maioria das vezes. Eu não sei se é por medo, não sei se é por frustração, por decepção, se ele se culpa, ele se afasta da criança. E aí a mãe tá sozinha com aquela criança. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, gente, vamos fazer um evento de Te Acolher? Vamos fazer um café da manhã pras mães? Vamos. E onde vão ficar os filhos? Porque eu não posso promover algo pra mãe se a criança não tem onde ficar. Exatamente. E aí, nesse caso, como que a gente consegue, como ela consegue, não sei se teria como a gente padronizar isso, mas minimizar um pouco essa dificuldade da vida social sendo mãe? Essa é a importância da rede de apoio. Quando a gente une mães, que seja numa clínica, que seja num projeto como o teu, quando a gente une mães, além disso ser um apoio emocional, essas mães acabam sendo rede de apoio uma para as outras. Porque muitas não têm família aqui no estado, a família está em outro estado, às vezes até em outros países. E aí, o que você faz, né? Você não tem amigos porque você não tem tempo de socializar. Você não consegue fazer uma atividade física porque... Não tem quem fique com o filho. O pouco tempo que o filho está na escola é o tempo que você vai buscar uma renda, porque muitas anulam-se do seu trabalho oficial também, né? Deixam seus empregos e passam a viver com uma renda reduzida. Então, quando a gente une famílias, é importante que essas famílias sejam rede de apoio umas para as outras, né? Porque as mães, hoje em dia, eu brinco que elas não têm nem a oportunidade de ficar doente. Não, esquece. Mãe não tem direito de adoecer. Não, não tem. E mãe de criança típica, menos ainda, né? Porque talvez a vizinha ficaria com a minha filha, que é uma criança neurotípica. Mas talvez não ficaria com o filho daquela criança que tem um autista grau 3. Nossa, porque não saberia lidar, porque não sabe não sabe o que fazer no momento de uma crise. E muitas vezes não tem o mínimo de boa vontade também para isso, né? Eu tenho uma amiga no Te Acolher, é minha amiga já, assim, ela entrou no Te Acolher, mãe de autista, é a Cristal. Eu tenho liberdade para falar dela, porque assim, ela traz falas dentro do grupo. Não sei se eu até me emociono, porque às vezes sou eu que não tô bem. E sou eu que às vezes preciso ser acolhida. Talvez por ter criado o movimento, as pessoas entendem que eu já estou pronta para... E não é, gente, é um altos e baixos. E às vezes tem a crítica que você, eu não quero mais saber. Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Aí vem a Cristal e coloca no grupo, vocês são minha família. Isso me lembrou de uma fala de uma mãe numa oportunidade passada, onde eu trouxe isso, sejamos rede de apoio umas para as outras. E uma mãe me falou assim, ela estava bem desacolhida naquela fase, e ela fala assim para mim, eu já tenho que cuidar do meu filho, você quer ainda que eu cuide do filho da outra? Porque ela estava num nível de estresse tão grande, ela estava se sentindo tão solitária, tão desamparada, que ela já não via isso como um benefício. E eu entendi na hora o que ela quis dizer.
E Ninguém como acolher? nunca ajudou ela. Ninguém nunca ajudou ela. E como a gente acolhe nesse caso? Foi necessário um trabalho individual, um trabalho onde ela realmente saiu ali de um contexto de acolhimento de grupo, tinham questões de ansiedade envolvidas, tinham questões de revolta da vida, do mundo. Então, ela primeiro precisou ser acolhida individualmente para ela conseguir se enxergar dentro dessa comunidade, né? Que forma-se uma Sim. comunidade. É uma comunidade, não adianta. Exato. E se a gente não tem essa rede de apoio por fora, por que negar essa rede de apoio que se forma a partir desses grupos? E é legal, porque ali é um momento que a Luana vai falar livremente que o Luan teve uma crise Exato. e ninguém vai me Sem olhar julgamento. torto. Uhum. Né? Nós temos mães lá que assim, o filho está naquela fase de agressão. E ela pode expor lá e nós não vamos julgar, nós vamos acolher. Exato. E muitas vezes, algo que uma mãe fez, olha, testa tal coisa. Pode ser que não funcione, pode ser que até piore. Mas é uma saída. Com o meu funcionou, testa. É E isso. às vezes funciona. Exatamente. E a gente vai se confortando. A Cristal, eu vou falar 10 mil vezes. É Fernando o nome dela, a gente fala de Cristal. A Cristal, ela cuida sozinha do Vini. E assim, toda vez que eu falo que eu não aguento, não vou conseguir dar conta mais de te acolher, são mais de 380 pessoas cadastradas. Então, eu falo, não vou dar conta, ela vem assim, vocês são minha família. Eu Olha me a sinto bem importância, estar né? aqui. Eu falo, cara, quem sou eu pra dizer que eu não vou dar conta? Vou dar conta sim, porque não sou só eu. São 380 famílias unidas pra uma dar conta da outra. uma Sim, ajudar a você tem outra. total direito de não dar conta de vez em quando. Exatamente. De ficar trancada no quarto, Exato. de sumir, me esconder. Toda mãe, típica ou atípica, tem o direito de não dar conta de vez em quando. Sim. A gente E tem esse tudo bem. direito. E tudo bem. E tudo bem. É tão sério que a gente tá falando que dentro do Te Acolher, eu tive 6 tentativas de suicídio esse ano. Eu imagino. E as pessoas falam assim, às vezes as pessoas olham o grupo e falam assim, mas o que a Luana fica fazendo? Às vezes nem eu sei mais o que eu tô fazendo, sabe? Porque é tanta coisa. Então, quando às vezes uma mãe fala assim, eu comprei, é tão sério o nosso programa hoje, que uma mãe chegou pra mim assim, Luana, eu comprei chumbinho. E eu olho pra ele e lembro de Te Acolher. E é isso que segura. E eu falei, uau, larguei tudo que eu tava fazendo, Rê. Eu falei, tá, a Luana não é psicóloga. A Luana é uma mãe. Se fosse pra falar de leis, vamos embora. Uhum. Mas não é minha área. E eu falei assim, olha, pessoa tal. Eu falei assim, eu tô aqui pra você. Talvez eu não consiga falar aquilo que você precisa ouvir. Mas eu tô aqui pra você. Porque você faz essa pessoa se sentir parte Sim. de algo, né? Receber um diagnóstico de um filho, muitas vezes é o que te tira Sim. desse meio. É o que te tira de uma roda de amigos, Sim. é o que te tira dos eventos Porque as pessoas nos familiares. excluem. Hoje falamos sobre igreja, é o que te tira da igreja, Sim. quando muitas vezes num espaço que deveria ser de acolhimento, é um espaço que julga, infelizmente. Lógico que há exceções, em todas as religiões existem as exceções, ainda bem, né? Mas foi o tema de hoje, inclusive, falamos sobre isso. Isso é muito sobre... sério. Sim. Dentro do Te Acolher, nós temos as palestras de inclusão na igreja. Hoje o Te Acolher vai na igreja, falando assim, ó, você que é pastor, que é líder religioso, a igreja católica, se você tiver, né, a conscientização que você tem que incluir, não é que você pode incluir, você tem que incluir, Sim. né? Até para aquilo que nós pregamos, ter coerência. Então, o ID é para todas as criaturas. Então, você que está nos acompanhando, o Te Acolher tem uma central de acolhimento para as igrejas. Nós temos ministrações de inclusão, a gente tem palestras de inclusão, treinamento para obreiros, treinamento para Ministério Infantil. A gente tem um departamento que consegue te atender. Porque é difícil fazer a conscientização e a inclusão daquilo que eu não conheço. Então, é uma Maravilhoso. oportunidade. É só entrar em contato aqui também no descritivo do vídeo, entrar em contato com o pessoal da nossa produção. Incrível Porque esse trabalho. Essa exclusão eu vivi. Eu imagino. E aí, eu cheguei no ápice de, poxa, eu sou advogada, eu fundei um movimento, acolho família e o meu filho está sendo excluído de uma determinada instituição. Não. Eu briguei muito, Rê. Que é o nosso perfil, né? De tirar satisfação, brigar, enfim. Como tem aquele meme, né? Todo autista precisa de um advogado, uma mãe barraqueira e terapia. A gente faz esse papel. Mas eu entendi e falei, não, peraí. Não, eu posso conscientizar, eu posso ensinar. Isso. Deus me deu o dom de ensino, né? Eu gosto de lecionar. Então, peraí, vamos fazer isso?
E infelizmente vão ter aqueles que não estão abertos, Sim. mas há vários que estão. Sim. E é isso que importa, são nesses que a gente foca. E o legal é que lá, por exemplo, na igreja que eu congrego, o divisor de águas foi o líder, o pastor líder dos obreiros, chegar pra mim e falar assim, Luana, vai ter reunião de obreiros e eu quero que você fale sobre autismo. Ele me deu 10 minutos, 15 minutos. Uhum. Mas mudou de as pessoas olharem o Luan e cumprimentar, porque as pessoas sequer Respeito, cumprimentavam né? ele. Sim. É como se ele fosse um objeto que estava ali comigo, então não tem. Então a gente precisa ter esse olhar. Que legal, você trouxe esse assunto para tratar. E como que as mães reagiram? Elas trouxeram, né? Uma mãe trouxe uma questão individual dela. Estávamos falando justamente qual é a sua válvula de escape, né? E academia, uma atividade física. Algumas ali conseguem porque tem essa rede de apoio, outras não. A igreja, a religião, poxa, até seria, né? Pena que fui maltratada na igreja. Pena que trataram meu filho mal. E aí, né? Aí a gente começou a válvula de escape. A gente começou a falar exatamente sobre isso. O lugar que deveria te acolher, que deveria ser aquele seu momento, né? De paz, de tranquilidade, de recarregar. Para essa mãe em específico não foi. E afastou ela disso que fazia tão bem por anos. Então Nossa, gente, triste. ela relata que não tem mais. Eu fico chateada. Não tem mais nem o desejo, né, de retornar. Sei lá, a gente tivesse em 1950. Exato. 1960. Sei lá, meu pai. Ainda seria errado, né? Ainda seria errado, mas aí ano que minha mãe nasceu, 1962. Sim. A falta de informação justificaria, né? Vou voltar aqui, ó. 1984, quando eu nasci. Os pais não tinham essa instrução. Não né? tinham. Então, por que a Luana é muito quieta? Por que a Luana gosta muito de estudar? Porque ela é inteligente. Uhum. É porque é minha fuga. Então, assim, a gente até entende. Mas, poxa, 2022 não cabe mais. Não cabe eu em não entender que a sociedade é para todos. Exatamente. E aí, você enxerga como o teu trabalho é importante. Talvez você não se lembre disso o tempo todo, né? Não. Às vezes eu falo, gente, o que eu tô fazendo? As mães estão falando lá no grupo, eu falo, eu não trouxe nada de bom para elas hoje. Aí vem aquela cobrança, né? O que hoje eu vou promover? Não, hoje, gente, o fato de nós já estarmos unidas já é a grande diferencial. E quando a gente trabalha com pessoas, não adianta planejar. Sim, Quantas vezes eu não chego com a minha pastinha, preparei alguma coisa, aí a gente faz a nossa roda e eu olho para uma mãe em específico. Aí eu faço assim com a minha pastinha, ó. Você guarda, deixa para outro dia, porque naquele dia a gente vai deixar aquela mãe falar. Porque ela tá precisando, porque ela tá precisando de um acolhimento, porque ela precisa falar, pôr para fora. Acontece muitas vezes. Essa mãe que tá em casa assistindo o nosso programa, às vezes ela não tem, ela não se sente. Eu tô falando de mãe, mas mãe, pai, enfim. Sim. A família típica. Ela às vezes não sente coragem de compartilhar no grupo do Te Acolher, no WhatsApp, aquele fato. Uhum. Então, assim, ela é uma telespectadora. Ela vai acompanhando para pegando as dicas, mas ela não tem coragem de se expor. Ela precisa de uma estratégia. Ela precisaria de uma forma de lidar com aquilo. Esse medo de se expor no coletivo só tem como buscando a terapia. Sim. A terapia ajuda muito, mas é uma característica de muitas pessoas. Não gostar de se expor, não gostar de aparecer. Tem pessoas que são mais reservadas, tem gente que tem medo de alguma coisa vazar. Infelizmente, a internet hoje é terra de ninguém, né? E é o que eu sempre digo, quando chega uma mãe, eu sempre digo, se você for tímida, se você for calada, se você não quiser abrir a boca para nada, entrar muda e sair calada, mas uma frase que você ouvir aqui dentro, um olhar que você sentir, que for acolhedor, o trabalho já atingiu o seu objetivo. A terapia ajuda, nem todo mundo tem recurso, energia, disposição ou vontade para isso. Então não há nada que possa ser forçado. Sim. Mas todo mundo chega nesse momento. Pode não ser agora, mas em algum momento. Chega. Sim. E se tem uma coisa que a pandemia do Covid trouxe de benefício, tirando tudo de ruim que trouxe, foi uma maior visibilidade para a saúde mental. Então, hoje eu vejo que tem menos preconceito, embora ainda tenha, mas as pessoas estão falando mais sobre isso, as pessoas estão tirando um pouco aquela sensação de que terapia é ou coisa de gente fresca, ou coisa de gente... elitizada, porque eu já ouvi. De gente rica.
E imagina, eu não vou pra terapia, eu não preciso. Gente, todo mundo precisa de terapia. Até o terapeuta. Até o terapeuta, principalmente o terapeuta. Todo Que legal. terapeuta precisa estar com a terapia em dia para dar conta do trabalho, que demanda demais. Ó, você que está nos assistindo do Te Acolher Brasil, a gente tratou muito essas últimas semanas sobre qual é a função do Te Acolher Brasil. Tá respondido. O fato de a gente ter um local que é a nossa identidade, onde a gente tem liberdade para falar, onde a gente tem liberdade também para ouvir, né? Para compartilhar experiências. Ali já vale a pena todo o trabalho. Então, mas tem uma mãe que não fala no grupo. Não tem importância. É como a doutora Renata está falando para nós. Não tem importância. Só de ela estar ali, às vezes ver uma fala, né, um vídeo, uma mensagem, aquele bom dia de verdade bem dado, sabe? Com carinho, com amor, já valeu a pena. É isso que importa, né? A gente não Exato. precisa inovar. No grupo presencialmente, a gente sente pelo olhar. Ali no grupo virtual, talvez você não tenha isso, mas você pode ter certeza que está acontecendo. Quando alguém fala alguma coisa, isso toca, Sim. a gente sente uma cabecinha balançando, a gente sente uma respirada mais funda, sabe? Daquela mãe que é mais calada. A gente sente que ela está sendo tocada. Ali no teu grupo, por não ter esse contato olho no olho o tempo todo, talvez você fique na dúvida, mas pode ter certeza que você está alcançando todo mundo que está ali. E é importante a gente entender que os eventos que nós também realizamos, porque nossos eventos são muito para promover lazer e cultura. Olha que legal. Importantíssimo. E sempre que a gente teve um encontro... Porque a principal lacuna na vida dessas não tem. famílias. Porque terapia a gente vai buscar de alguma forma, É. alguns com uma certa abordagem, outras com outra, mas a gente promove encontros. A gente teve, no mês de outubro, no Shopping Golden Square, um encontro que teve aquele Jurassic World lá, o Jurassic Park, e nós conseguimos uma sessão exclusiva. Aí o pessoal falou assim, mas excluir, fazer uma sessão exclusiva, as pessoas não entenderam, no momento das mães se encontrarem Sim. e confraternizar. Exato. E a fala que veio, que me mais marcou, foi assim, nossa, Luana, faz tempo que eu não tinha um tempo pra mim. Ela foi levar o filho pra brincar, mas aquele tempo foi pra ela. E é Exatamente. isso que a gente tem que promover. E essa é uma das principais queixas, né? Eu não consigo ir ao shopping, eu não consigo ir num restaurante. Viajar, imagina. Tem não que tem pensar como. no que inclusão. Exato. Então a gente tem até um projetinho que surgiu da ideia de uma mãe, inclusive, da gente fazer um catálogo com todos os lugares que essas mães já estiveram com as crianças Que e foram bem legal. tratadas e foram bem acolhidas. Tá em andamento. Vamos contribuir. Te Acolher tem bastante. As mães. O que nós temos lá no Te Acolher? As mães que têm experiência, por exemplo, fui na Cidade das Crianças de São Bernardo. Como que foi? Isso, Elas exato. fazem um relato. E não essa coisa de Instagram que o estabelecimento paga, Sim. somos inclusivos, Sim. e aí chega uma mãe e, poxa, inclusivo só no nome, né? Eu tive isso. Eu fui eu sei. pra Goiás, Caldas Novas. Uhum. E o pessoal falou, não, lá o pessoal tá... Mentira! É. Não tem... Primeiro que não tem vaga de estacionamento, não tem inclusão. Eu tive um problema seríssimo lá, então... Eu fui na fantasia do Instagram, não deu certo, eu já não. ouvi falar muito isso. Então, a nossa ideia é que parta da própria experiência delas. Legal. É Muito essa a ideia. top. Vai sair, não sei quando, A gente contribui. mas vai sair. Pode ser, a gente A contribui. gente faz nossa troca. A gente vai fazendo a nossa figurinha. Me fala um pouco sobre essa certificação internacional. Como que surgiu isso? Certo, a disciplina positiva, ela veio a partir da minha maternidade. Eu queria fazer diferente daquilo que é o socialmente aceito, né? Agressão, castigo, ensinar a criança por meio de um tom autoritário, para mim isso nunca fez sentido. E a disciplina positiva, ela não é bem uma abordagem, é uma filosofia de como conduzir a criação dos seus filhos. Tem até um livrinho da Capa Verde, depois eu te mando o link, que é maravilhoso, que é a disciplina positiva para crianças com deficiência. Então, que show! Quase ninguém conhece. Todo mundo conhece o livro da Capa Amarela, que é o best-seller da autora, da Jenny Nelson. Mas tem o da Capa Verdinha, que é uma leitura, assim, para quem não acredita nesse tipo de criação, de educação, é uma filosofia, assim, de vida maravilhosa. E tem técnicas, ensina técnicas, como conduzir. Aqui poderia falar mais um encontro só de disciplina positiva. Mas é basicamente isso. Como ensinar pais é praticamente o treinamento para pais para tratar esses filhos com a dignidade que eles merecem, entendendo a fase de maturação neurológica de cada etapa da vida, quais são os comportamentos que são esperados. Fala-se muito sobre a birra, né?
Por que que não adianta você bater numa criança que tá fazendo birra? Por que que não adianta pôr uma criança que tá fazendo birra de castigo? Não adianta conversar com a criança que está tendo uma crise de birra no momento da birra. Porque a birra é um momento de explosão emocional que a criança não tem maturação ainda Pra lidar. para lidar, exatamente. Então, é praticamente um treinamento para Eu ia pais. brincar que muitos adultos também não têm, mas tudo bem. Como exigir, né, que a criança tenha autocontrole, inteligência emocional, se nem os pais têm muitas vezes, né? Exatamente, exato. Poxa, passa, a gente vai colocar lá no grupo do Te Acolher e a gente coloca também aqui depois, depois que acabar o programa, a gente coloca também para divulgação de vocês. Esse livrinho eu acho importante, sim. Sim, porque é uma leitura muito boa. A gente vem de uma educação que é assim, fez coisa errada, castigo. Isso, E a gente autoritária. reproduz. Isso, e existem muitos estudos que comprovam que a educação autoritária, o estilo parental autoritário, agressivo, ele pode até trazer a obediência, mas a obediência não vai ajudar essa criança a desenvolver segurança, autonomia, autoestima. Então, legal, a criança ela se torna obediente, mas a que custo? Né? Óbvio que eu não estou dizendo que as crianças devam ser criadas sem limites. Sim. E a disciplina positiva é exatamente o equilíbrio entre a permissividade, que é tão nociva quanto, e esse perfil autoritário, mais agressivo. Vai ajudar a mãe atípica? Sim, sem dúvida, porque esse livrinho da capa verde, que eu vou te mandar para você colocar aqui depois no link, ele ensina as estratégias justamente para esse público. Ele adapta as estratégias para esse público. Porque, por exemplo, o que é mais difícil no nosso meio? São as crises, Sim. né? E assim, às vezes a mãe coloca lá no grupo. Ah, ele me bateu. Aí vem uma mãe, a gente tá todo mundo tentando ajudar. Tá, ele te bateu, então peraí. O que aconteceu pra ele se desregular? Isso. Ah, eu não lembro. E, gente, realmente, tem hora que eu não lembro. A minha rotina Mas só tá o fato ali. dessa mãe entender que esse bater foi devido a um gatilho, porque essa criança se desregula em determinado momento, por determinado estímulo, né? Ela já vai enxergar esse bater de uma forma diferente, porque nós que temos mais de 30, né? Alguns mais de 30, a gente vem de uma geração onde a gente não podia olhar diferente para os nossos pais, Sim. que já era repreendido muitas vezes com castigos, palmadas, né? Então, quando a gente entende que uma criança muitas vezes bate porque ela não soube se expressar de outra forma. Está acontecendo alguma coisa que desregulou ela. Exato, exatamente. Nenhuma criança vai bater no pai, na mãe, no cuidador, porque ela queria te ferir. Eu sempre falo assim, olha, nossos filhos nos amam. Então, o amor ele não traz violência. Exato. Então, se teve um comportamento assim, é porque alguma coisa aconteceu com ele. Exatamente. Então, a gente precisa acolhê-lo. E, às vezes, é difícil falar isso pra uma mãe que tá machucada. Sim. Né? Pra uma mãe que tá... Porque Sim. machuca, gente. Sim. Fere. Eu lembro que eu fui... O Luan nunca teve comportamento de violência comigo. Uhum. Já teve com outras pessoas, mas comigo não. Mas numa dessas de eu tentar segurar ele pra ele não se machucar... Eu fiquei com um roxo perto do ouvido. Eu senti uma dor no ouvido. E assim, a reação que a gente tem é de ficar bravo, né? Sim. E aí você tem que ser... Ah, não, peraí. Ele tá tendo esse comportamento porque algo está fazendo mal pra ele. Exatamente. Quando você chega nessa conclusão de você tentar entender o comportamento, que estímulo estava por trás, qual foi o gatilho daquele momento, a relação ela muda. Porque a gente também é espelho para os nossos filhos. Então, se a gente sempre reage de uma forma exacerbada, sem esse controle emocional, o que a gente está ensinando também por meio do nosso comportamento? Então, é um treinamento de paz e é incrível e só Eu tô amando isso, hein? Só se aprofundando mesmo pra gente poder falar mais sobre isso depois. Beth Ramo estão aqui com a gente, já tô pensando nos cursos, já tô pensando em Olha, colocar a vou fazer Renata parcerias. com essas mães, porque a gente precisa, na Conta verdade, comigo. a gente precisa de estratégia, Rê. O que a gente mais precisa hoje no Te Acolher são estratégias para lidar conosco. Sim. Não é, a minha estratégia não é para lidar com os filhos na crise, não. Primeiro para lidar comigo. E sabe o que é importante falar? Quando a gente apresenta a disciplina positiva, vamos falar sobre famílias neurotípicas. Ah, eu tô vindo buscar disciplina positiva porque meu filho faz birra e eu não quero mais que ele faça birra. Então, sinto muito, eu não vou te atender. Porque não é esse o propósito. A gente não vai fazer seu filho deixar de ter birra, porque isso faz parte A birra toda do criança desenvolvimento. Exatamente.
Então, o que a disciplina positiva te ensina é enxergar essa birra de uma forma diferente e, principalmente, a identificar qual foi o causador. O que é possível fazer, quais estímulos você pode remover, de repente, do teu comportamento, do ambiente. Eu busquei o meu filho na escola, que ficou 10 horas em período integral e quis levar numa consulta médica. Isso não vai dar certo, a criança está cansada, essa criança deve estar com fome. Tem sempre uma necessidade não atendida por trás. Então, o papel da disciplina positiva é ajudar esses pais, nessa situação, claro, é ajudar esses pais a olhar quais são essas necessidades e você aprende a entender como essa criança funciona. Nas Uau. famílias atípicas, isso é muito mais desafiador, porque o teu filho funciona de um jeito, o filho da outra pessoa funciona de outro, a minha filha funciona de outro, enfim, cada criança funciona de uma forma. Então, é mais desafiador. Mas o principal ponto, nesses casos, é ajudar essas famílias a entenderem o comportamento e aprender, claro, a remover os estímulos e a questão do acolhimento. Eu já tô viajando, porque assim, você acabou de falar que existe uma necessidade, por trás de todo comportamento reprovado, comportamento inapropriado, existe uma necessidade que não foi atendida. Isso. Então, o nosso olhar para os nossos filhos vai ter que ser um olhar diferente. Exatamente, de acolhimento também. Gente, é muita coisa. Imagina uma criança não verbal. É muito desafiador, muito desafiador você saber o que essa criança precisa naquele momento. Se é sede, é sono, tá com uma dor, tá com uma coceira, é o quê? Qualquer coisa pode desregular. Uma cor pode desregular. Exatamente, um estímulo, um som, um cheiro. É tanta coisa, né? E aí, se a mãe não está bem, como que ela vai observar essa criança? E o papel também não é tornar as mães e supermães, não é esse o papel. Mas treinar essa... Justamente o acolhimento, não tem como achar outra palavra. Sim. É o acolhimento novamente, a gente volta a falar de acolhimento, mas ensinar essa mãe a acolher essa criança. Talvez eu não saiba o que você está precisando agora, mas eu estou aqui. Eu faço isso muito com o Luan. Às vezes, Luan, eu percebo que assim, ele começa a andar de um lado para o outro e eu não consigo identificar o que aconteceu na escola, porque eu não estava com ele na escola. E aí eu falo assim, Lu, vem pro colo. Vamos fazer conversa séria. O que é conversa séria? Conversa séria, os dois correm pra minha cama, deitar de conchinha e eu abraço ele. Sim. Então, eu uso a conversa séria. Isso é maravilhoso, porque eu vejo muitas mães tentando o tempo todo aprender a controlar. Mas será que precisa todo comportamento ser controlado? Será que ele não deveria ser acolhido? Eu tive hoje uma conversa muito em relação a isso. A mãe falou assim, não, eu preciso de uma terapia que vai ensinar meu filho a não ter estereotipia. Mas a estereotipia não é uma forma de regular? Ela vai até encontrar esse tipo de proposta no mercado. Agora, se isso é bom ou não para criança, porque eu penso meu ponto de vista, não. O que eu entendi sobre o autismo nesses 10 anos. Meu filho desregulou. Eu brinco com ele assim, filho, Deus te deu uma estratégia para aquilo que não tá te fazendo bem, você conseguir regular. Então, a estereotipia vem de Deus, eu brinco com ele. Porque é uma forma de você se regular. Então, se você bater palmas, se você balançar a mão, te faz bem, tudo bem. Exatamente. Não tem problema. É isso. Se você querer, ele tinha mania muito de correr. É a forma de ele se regular. Então, ele tá assistindo aula, daqui a pouco ele corria e voltava. Eu falei assim, Lu, não tem problema, né? O correr não vai te fazer um mal no teu corpo. Mas, poxa, você vai ficar 5, 10 minutos sem ouvir a aula. Vamos tentar fazer de outra forma? E aí a gente foi pro fundo da sala e ele dá uma corridinha ali, mas ele consegue prestar atenção. Então, pra mim, não sei, posso estar errado, mas pra mim, estereotipia não é ruim. É isso. Muitas famílias ainda têm vergonha porque não foram bem acolhidas dentro dessa nova realidade. Gente, eu tenho um monte de estereotipia. Então, quando uma família chega e quer remover a estereotipia, mas por quê? Por que você quer remover? Não sei, porque as pessoas ficam olhando, ou porque... legal, porque a criança é autolesiva, perfeito. Aí tudo bem. Aí a gente vai trabalhar. Agora, porque as pessoas ficam olhando, ou porque acha feio, ou porque já ouvi, ou porque é irritante. Isso. Eu tenho um autista que faz muito assim, né? Então ele tá conversando com você, ele fica assim.
Aí a mãe, para que você tá me irritando. Não, mas ele tá isso. feliz conosco. Quando você aprende a olhar para esse indivíduo, não vou nem falar criança, porque pode ser adulto Sim. também, criança, jovem, adulto. Quando você olha para esse indivíduo e entende que ele funciona dessa forma, a gente tira a nossa expectativa de interpretar o que ele tá fazendo como se ele tivesse o tempo todo que nos agradar. E não é Não isso. é, e tá fazendo bem pra ele. Exatamente. Quando as pessoas me procuram, Luana, me indica um terapeuta, alguém que vai me ajudar a tirar a estereotipia do meu filho. Eu falo, mas por que você quer fazer mal pra ele? Você não gosta do teu filho? E eu brinco com elas para elas entenderem que não é. A gente precisa se entender. E principalmente, entender que somos diferentes. Exatamente. E tudo bem. Acolhimento é isso, né? Exatamente. Por isso que é te acolher. Perfeito, maravilhoso o nome, Te não podia acolher, ser melhor. Acolher você. Ó, você tá gostando do nosso... A gente tá quase no final. Eu já tô triste, muito triste. Mas se você entendeu a importância de estar bem e o quanto te acolher pode te acolher literalmente no grupo, onde nosso compartilhamento de informação, estarmos unidas, é o que vai nos dar a rede de apoio, é o que vai nos ajudar a caminhar com dias que são bons e dias que não são tão bons. Então, no dia que não tá bom para você, você é acolhida por nós, e no dia que não estiver bom para mim, você me acolhe, e essa troca é importante. Aproveitando, eu quero mostrar para vocês um pouquinho dos nossos itens aqui do Te Acolher. Eu amo essa camiseta, Rê. A camiseta nossa do Te Acolher. A manga, olha que linda. A gente tem o símbolo do Te Acolher na lateral. E desse lado, o laço de girassol, o cordão de girassol, que é o que eu amo demais esse projeto. E qual que é a nossa mensagem? Por nós, para nós, ninguém solta a mão. É rede de apoio. Exatamente. Né? Ninguém solta a mão. Porque a gente tem que entender que não vai ter um dia bom para todo mundo. E a gente está ali para todos nós. E tudo bem se somos diferentes. Tudo bem se aquilo que deu certo para mim não deu para você. Ou vice-versa. Tudo bem. A gente está se conhecendo. E aqui você tem a oportunidade de conversar, falar. Se está gostando do nosso programa, aproveita e já compartilha aí com todas as famílias para conhecer um pouquinho do Te Acolher Brasil. E estamos indo para o final. A mãe que está lá, vamos ajudar essa mãe que está lá em crise hoje. Ela está assistindo o programa e ela está em crise hoje. Tem alguma técnica, alguma dica, alguma coisa que você pode nos ajudar para aquelas que estão hoje em crise e não tem como ir para uma terapia? O atendimento psicológico ele está disponível pelo SUS. Embora ele seja muito difícil, existem os CAPs. Uma pessoa em sofrimento emocional, em sofrimento psicológico, ela tem o CAPs, ela deve buscar o CAPs. Mas procurar falar, entender que ela não é necessário dar conta de tudo o que a gente falou também aqui. É impossível dar conta de tudo. Essa mãe, esse pai, essa cuidadora em geral, precisa entender que ela está fazendo o seu melhor. E que nem sempre vai ser possível fazer esse melhor. Se ela está em sofrimento, percebeu que tem alguma coisa de errado, busque ajuda, que seja no posto de saúde. Quando a gente fala de depressão, é tudo muito escondidinho. A depressão, ela não vem como uma icterícia, que você fica todo amarelo, você se olha no espelho, opa, eu preciso ir ao hospital. A depressão, ela vem de mansinho. Então, buscar apoio, buscar atendimentos gratuitos em universidades, dentro do próprio CAPS, que infelizmente não dá conta de toda a demanda, mas está ali para orientar, está ali para indicar para algum lugar que possa, né, fazer esse atendimento. E usar e abusar dos convênios, né? Sim, Porque muita gente tem convênio e não sabe que existe atendimento psicológico no convênio. E precisa buscar. Exatamente. E é muito simples de conseguir, inclusive. Então, contar com as pessoas, participar de uma rede de apoio, se enxergar como um ser social que o ser humano é. A gente precisa de outras pessoas. Ninguém consegue dar conta de nenhum probleminha desse tamanho que a gente tem na nossa vida, a gente dá conta sozinho. Não dá para isolar. Tem gente que até dá, mas a que custo, né? De estresse, de ansiedade, de insônia, de depressão. Não é qualidade de vida, não é vida. Exatamente. Deus nos deu vida em abundância, né? A gente Exato. acaba tendo o isolar é tão triste.
parece que a pessoa vai chegar no final da vida e vai se questionar ali, tipo, sabe? O que valeu a pena? Sim. E quando a gente fala de saúde mental, não pode ser assim. A gente tem que enxergar a saúde mental como tão importante quanto a saúde do corpo. Se eu estou em sofrimento psíquico e sofrimento psicológico, eu não tenho dinheiro. Não, gente. Se você tá com o pé quebrado, você vai pro hospital, não vai? Então vá buscar a tua UBS, vai buscar o teu médico da família, ele vai te orientar. Não é só o psicólogo que vai cuidar da tua saúde mental. Então busque o recurso que você tem. Se você tem recursos para fazer o pacote completo, terapia semanal, avaliação neuropsicológica, psiquiatra, tudo, perfeito. Mas se você não tem, trabalhe com os recursos que você tem. Forme tua rede de apoio, conte com a tua rede de apoio, mas principalmente busque o teu recurso que tiver disponível. O médico da família é um excelente profissional para acolher uma pessoa que tiver num sofrimento como esse que você mencionou. E você pode acompanhar os eventos do Te Acolher. Os eventos, eles vão contribuir para você ter qualidade, sim, de vida, cultura, lazer, acesso a pessoas que vivem exatamente o que você vive, que é a dificuldade da família atípica, né? No próximo dia 5 de novembro, a gente tem um encontro especial, só que as inscrições são limitadas. Então, corre lá no grupo do WhatsApp e no nosso Telegram, faça a sua inscrição para participar. A gente vai ter uma manhã com café da manhã e vai ser dedicado ao quê? À depressão, a falar sobre depressão. Ah, Luana, mas eu não estou com depressão. Vai lá, aproveita a oportunidade para você ouvir técnicas, estratégias daquilo que a gente vive no dia a dia, o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade da nossa vida. Eu agradeço muito a sua participação, estou muito feliz com você estar aqui. Eu que agradeço. E eu vou deixar o espaço para você mandar beijo, abraço, enfim, fazer suas considerações. Bom, mais uma vez agradeço a oportunidade de convite. Queria deixar também o convite para as pessoas conhecerem a INVI, que é uma clínica que tanto... Olha, eu falo que é um lugar encantador de se trabalhar, porque já tive contato com muitas clínicas e ali eu posso dizer que o trabalho é feito com amor mesmo. É muito diferenciado, é bem fora da curva. Então, se você está em busca de um atendimento para o teu filho, para tua filha, vá até a INVI, vai nos conhecer. Estamos em Santo André, procura lá nas redes sociais Instituto Viver de Neuroreabilitação. A gente está com uma unidade para inaugurar agora em Ribeirão Pires, logo mais, acredito que até o final desse ano estejamos inaugurando. E é isso, que as pessoas olhem para a sua saúde mental com mais carinho, que essas famílias aprendam a se cuidar e não só cuidar do outro, né? Enxerguem que não é necessário, como eu disse, não é necessário dar conta de tudo, é necessário dar conta daquilo que é possível. É isso. E para aquilo que não for possível, tem a gente, tem os profissionais que estamos aqui para ajudar também. Aproveitar que a INVI vai fazer parte da primeira caminhada pela inclusão lá na cidade de Rio Grande da Serra. Quero agradecer a prefeita Penha pela oportunidade de juntos somarmos aí, Te Acolher mais prefeitura e fazer esse belíssimo evento no dia 3 de dezembro. Acompanhe as redes sociais da prefeitura para você não perder essa oportunidade. A INVI vai estar lá, a gente está aqui na torcida para que a INVI vá para Ribeirão Pires, mas a gente também está pedindo para Rio Grande da Serra e Diadema. Ribeirão Pires a gente vai. Aí já tô pensando, não dá para expandir um pouquinho mais ali? Se Deus quiser, em breve. A gente vai pedindo, porque a gente sabe que é de qualidade. A gente agradece muito. A Sarinha, a nossa Sara, tá lá também. Foi o nosso elo. Foi o nosso elo. Sou só gratidão por tudo que vocês estão fazendo pelo Te Acolher. Estou na torcida para que a gente venha logo o nosso evento para você poder acolher e as famílias também, a típica, já estou pedindo, né, um acolhimento para nós, e muito obrigado. Conta comigo. E ó, se você gostou também do nosso... Eu comecei a falar, eu sempre paro. Eu acho que eu deixo o Rambo e a Beth doidos aqui no estúdio. Maluquinhos. Porque eu começo uma coisa, vou pro outro e volto. E aí eles falam, ó, a cadeira fica pra cá, a cadeira vai pra lá. É assim. Tratar com gente atípica não é fácil. Mas, ó, todos os nossos itens você consegue através do telefone de contato que tá aqui na descrição do vídeo. Entre em contato com a nossa produção. A gente tem caneca do Te Acolher, camiseta do Te Acolher, tem uns chaveiros. Luana, é lindo, eu também quero. Vai lá, entre em contato conosco. Ah, eu não gostei tanto. Entre em contato, porque a gente precisa da sua ajuda pra gente divulgar o nosso trabalho, porque a gente precisa acolher tantas famílias. É tanta coisa que o Te Acolher faz, e a gente precisa contar com a sua contribuição também. Participa, e tudo isso aqui é feito por uma mãe atípica também, que aqui a nossa família é toda assim, né? Todo mundo coloca a mãozinha, venha participar você do Te Acolher. Quer conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho? Procura lá o canal do Instagram,
lá nas nossas redes sociais. Instagram tem o nosso trabalho dia a dia, onde nós estamos. Todo dia tem coisa do Te Acolher. Todo dia tem publicação, tem material. A gente está nas 7 cidades na BC Paulista por enquanto, né? Ainda com o pezinho ali pro litoral, fazendo um trabalho bem legal. E você é nosso convidado para participar. Chegamos ao fim. Obrigada, Rê, pela Obrigada participação. a você. Dá um beijo na Lari, né? Que Pode disponibilizou deixar. você a estar aqui conosco. E a gente te espera na próxima quarta-feira, às 20 horas, no nosso próximo episódio do Te Acolher Brasil. Por nós, para nós, ninguém solta a mão. Até mais.